Um dos animes que mais vem fazendo barulho em 2005 é Sakamoto Days, que é um anime que eu não conhecia, eu particularmente nunca tinha ouvido falar, mas tem muita gente dizendo que é um anime muito bom, que é um dos melhores animes de 2025 e que promete bastante ao decorrer dessa temporada. E nesse vídeo eu vou explicar passo a passo como desenhar qualquer personagem desse anime. E ele tem um traço muito diferente, então realmente vale a pena você assistir, porque se você está começando, eu aconselho desenhar qualquer personagem de Sakamoto Days, que vai te ajudar bastante a melhorar os pontos que você mais tem dificuldade. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley, e nesse vídeo a gente vai aprender a desenhar os personagens Sakamoto Days, que, como eu falei, é um anime bem inesperado, pelo menos para mim, bem inesperado, nunca tinha ouvido falar na minha vida, e ele tá bem famoso, ele tá bem reconhecido, muitos de vocês inscritos estão me recomendando ele, estão comentando ele para mim lá no Instagram. Caso você tenha algum anime, caso você tenha alguma coisa para falar para mim, tem sempre o link do meu Instagram aí na descrição, tá? Lá eu sempre tô interagindo com vocês, abrindo caixinha de perguntas e tudo mais. Então, é um anime que ficou bem famoso, assim, tá realmente repercutindo bastante e que eu não conhecia. E eu já botei a imagem do Sakamoto, que é o protagonista, que caso você não conheça a série, basicamente eu vou te explicar os fundamentos, quais são as características do traço daquele anime. Por que isso? Porque todo anime tem um traço específico, porque todo anime ele foi criado por um criador, por um desenhista profissional. E todo desenhista tem o seu traço próprio, assim como eu, assim como você, assim como o criador de Sakamoto Days. Então, se você sabe as características do traço do autor, fica muito mais fácil de desenhar os personagens que ele criou, beleza? Lembrando que não é regra absoluta, existem personagens que fogem um pouco do padrão, mas em geral eles tendem sim para ter as mesmas características, assim, pelo menos 70, 80% eles têm características em comum. E eu sempre pego o protagonista, que ele meio que como se ditasse o padrão, já que ele é o que mais aparece. Bom, o que nós vemos aqui? Nós vemos um traço muito cartunesco, tá? Então ele realmente parece ser um anime muito amigável. Eu não assisti o anime, mas eu sei que ele é um anime muito de comédia, então ele tem uma pegada bem leve. E isso faz diferença, tá? Eu sempre falo que o traço do anime, o contexto do desenho importa muito. O autor ele pensa certinho o que ele quer te causar com aquela imagem, o que ele quer te causar com aquela obra. Então, se é um anime de comédia, um traço um pouco mais simples, um traço até um pouco mais tosco, mais caricato, ajuda bastante. Porque assim te dá um aspecto mais leve, te dá um aspecto mais legal. Imagina tu fazer um personagem de comédia, só que ele é extremamente sério, extremamente tenso, extremamente detalhado, extremamente assim, uma figura realmente mais complexa, mais complicada. Não combina com a proposta do anime. Então esse anime tem um traço bem cartunesco, bem mais caricato. Então a gente vê aqui o Sakamoto, ele tá gordão assim, então tu vê que praticamente não tem queixo. Ele meio que tipo o queixo junta com o pescoço, então ele realmente não tem formato do rosto. Aí as orelhas também não tem quase nenhum detalhe, nem aparece o olho dele. Também a sobrancelha também mínima, um pouquinho do bigode, então ele nem boca tem. Então tu vê que ele realmente tem um traço muito cartunesco, extremamente simples. Não tem detalhe no olho, não tem detalhe na orelha, mal tem detalhe de sobrancelha, um cabelo cúmulo do simples. O formato do rosto também quase não tem. A boca também muito simples, que é só basicamente o bigode. Então tu vê que essa imagem dele aqui, essa cena do personagem, essa situação do personagem é a coisa mais simples do mundo. Realmente o intuito do autor é que você veja um cara muito simples, um cara que tu não espere nada. Recentemente eu postei um vídeo dessa série falando sobre os personagens de Solo Leveling. E lá no Jin-Woo acontece um caso muito parecido, que é quando o autor começa a obra, ele quer que tu veja o Sung Jin-Woo, né, o protagonista, ele quer que seja uma pessoa extremamente frágil, quer que tu tenha pena dele quase, então tu realmente não espere nada do personagem, até que ele tenha a transformação toda, ele fique alguém forte, ele fique alguém poderoso. Então,
Isso é uma questão que aparece muito lá no Solo Leveling e também aparece aqui no Sakamoto Days. Essa imagem dele aqui é uma imagem realmente que ele quer que você veja um personagem muito simples, que você não espere nada, que você tenha essas expectativas lá no chão. E por que eu sempre gosto de falar isso qual é a proposta do autor? Para você entender o contexto do desenho. Eu falo bastante sobre isso aqui no canal e falo muito mesmo sobre isso no curso Anime Sendou ou no curso Despertando o Seu Talento, que caso você queira se tornar aluno, pode aproveitar a promoção de 50% de desconto de janeiro. É só aplicar o cupom NATAL24, aí no link aí da descrição tem todas as informações certinha, que se você aplicar o cupom na hora da compra, você recebe 50% de desconto na sua compra única, tá? O pagamento é uma única vez. E lá eu falo muito disso, do contexto do desenho, o que o personagem está passando, o que o personagem está sentindo, qual é a sensação que você quer causar com aquele personagem. Isso eu falo muito mesmo, mas muito mesmo, lá nos cursos Anime Sendou e falo bastante aqui no canal. Então, o contexto desse anime, o contexto desse personagem é algo mais cômico, é algo mais, até usando a palavra mais patético. É algo realmente que você não cria muita expectativa para que ele te surpreenda, já que ele é um anime de ação, ele é uma comédia com ação. Então, o Sakamoto aqui, é um pouco de spoiler, ele é um agente, parece, que meio tipo um agente aposentado, então ele é muito bom de briga, ele é muito forte, mas quando tu olha para um personagem assim, tu não vai dizer que é um personagem forte, não vai dizer que ele é bom de briga, não vai dizer que ele vai te surpreender positivamente. Então, o autor ele joga muito disso. Então, o protagonista ele tem essa pegada mais assim. Agora eu vou botar uma imagem dele novo, quando ele tava mais sério, quando tava uma pegada pra gente ver as mudanças do traço do personagem, pra gente ver o que o autor queria antes, o que o autor quer agora e como você pode aplicar esse desenho mais facilmente. Eu não sei quanto exatamente é a mudança de tempo, de anos, assim, de um pro outro, mas tu vê que tem uma mudança de traço muito significativa. Como assim? O ponto principal que mudou, detalhes. Percebe que agora ele tem um óculos, mas tu já vê o olho dele, tu já vê uns formatos ali no olho, tu já vê a sobrancelha, já tá um pouco mais caprichada, já tem mais formato. Tu vê que agora já tem uma mecha do cabelo dele no meio do rosto, e isso já dá um detalhe a mais. O cabelo dele tu vê que ele é muito simples, é só coisa jogada para trás, mas não antes, quando ele era uma imagem mais séria, uma imagem mais sem ser tão cômica. Tu via que ele tinha mais detalhes, então o cabelo dele já jogava pra frente, tu vê que a boca dele já tinha mais detalhes, tu vê que não tinha esse bigode, tu vê que o formato do rosto ainda existia, agora ele acabou com o formato do rosto para realmente ser algo muito simples. Então por isso que é tão bom de você desenhar esses personagens Sakamoto Days. Eles são personagens muito simples. Eu vou botar uma imagem logo em seguida agora com vários personagens desse anime. Tu vai ver que não existe nenhuma complexidade em nenhum deles. Porque, como eu falei, ele é uma atmosfera mais leve. Então, existem algumas questões de proporção, assim, não é uma proporção muito complicada, não é uma proporção muito complexa, não são personagens extremamente detalhados. Isso é uma questão que vale a pena ressaltar. Se você quer fazer um personagem mais simples, mais amigável, você não pode aplicar muitos detalhes. Como esse exemplo aqui perfeito que eu estou mostrando na tela. Tu vê que o personagem direito ele tem uma pegada muito mais amigável por ser muito mais simples. Ele tem muito menos detalhes, ele chama muito menos atenção. O personagem esquerdo ele já passa uma imagem mais beré, já passa uma imagem mais séria, uma imagem mais imponente. Então, caso você queira fazer algum anime numa pegada mais comédia, algum desenho numa pegada mais comédia, tenta fazer de coisas mais simples, sem detalhar muito, sem fazer muito complexo. Isso também é uma dica que eu posso te passar aqui nesse vídeo, que muita gente erra. Simples não quer dizer errado. Simples muitas vezes é até melhor. Eu vejo muitos de vocês inscritos aqui no canal tentando complicar demais o desenho e acabando passando do ponto, acabando estragando o seu desenho, entre aspas, porque vocês tentaram complicar demais. Às vezes uma coisa mais simples ia ficar melhor. Então, lembra disso, simples não quer dizer errado, simples não quer dizer ruim, quer dizer muitas vezes que o simples é a melhor opção, depende tudo do contexto do anime. Então agora eu vou botar uma imagem com vários personagens desse anime na tela para tu ver como o traço dele é muito comum mesmo. Tu vê que eu nem tô falando tanto do traço dele, do formato do rosto, principalmente porque o da direita não tem muito o que falar, mas é uma questão assim bem comum mesmo e a gente vai ver isso numa imagem agora. Vamos lá para essa imagem para tu ver como os personagens são simples desse anime. Então, o Sakamoto, rosto
simples, sem formato nenhum. Os olhos você nem consegue ver dele, a boca você também nem consegue ver, só vê o bigode, cabelo muito simples também. Vestimenta muito simples, então é uma camisa com um avental daquele de trabalhar lá dos Estados Unidos. Olha assim na esquerda, o loiro da esquerda. O cabelo do loiro da esquerda é um tigelinha, padrão, muito comum, tu já deve ter feito algum estilo desse, só que é amarelo. Os traços do rosto dele também são extremamente simples, tu vê que não tem traço na testa, não tem traço na bochecha, não tem tanta marca de expressão, é realmente só o formato do rosto, um traço na boca, um traço no nariz, o olho muito simples também, vestimenta também muito simples, é só uma camisa, não tem nem quase dobras ali, tu vê que é um estilo um pouco mais de luz e sombra. Tá bem bonita a pintura nesse exemplo aqui, mas também muito simples, nada de wow, nada de complexo, nada que chame a atenção aos olhos. E também tem o personagem do meio ali, que é a mesma coisa, ele até se assemelha bastante ao personagem da esquerda, só que ele parece um pouquinho mais expressivo e o cabelo dele é mais pontiagudo, né? O cabelo dele é mais espetado, é um cabelo preto. Só isso que muda, basicamente é só isso que muda, parece pouca coisa, assim, parece que é eufemismo, mas é só isso que muda mesmo, não tem muito mais o que eu possa te falar. Os traços dos personagens são extremamente simples, e é isso que eu gostaria de te explicar nesse vídeo. É um traço que é muito fácil de você começar. Se você souber fazer esboço, se você souber os fundamentos básicos do desenho, você vai conseguir fazer esse personagem com tranquilidade. Não sabe fazer isso? Te aconselho, agora no final do vídeo, clica na playlist Desafio 30 Dias. É uma playlist que eu te ensino passo a passo como desenhar do zero ao avançado em 30 dias. Vale muito a pena você conferir que tem vários vídeos muito bons lá. Então, se você sabe esses fundamentos, não tem segredo, não tem um cabelo complexo, não tem uma pintura extremamente complexa, não tem traços muito marcantes, é tudo o mais simples possível, porque ele é uma pegada mais cômica, uma pegada mais de amizade, não é bem a palavra, mas é realmente uma pegada mais leve. Então, se você quer desenhar seus personagens, se você gosta de criar seus personagens, o ponto mais importante que você tem que entender é o contexto do desenho. O que você quer causar com aquele desenho? O que você quer causar com aquele personagem? É um personagem sério? Um personagem mais brabo, mais imponente? Saiba que você tem que fazer traços que geram isso. É um personagem mais cômico, um desenho mais alegre? Saiba, você tem que fazer traços, um desenho, uma composição da sua arte que gere isso para quem está vendo. É muito importante você ter isso na sua mente, que vai fazer muita diferença nos seus desenhos. Então, tá começando agora? Aprenda os fundamentos, sim, isso é muito importante, treine eles, mas aprenda a entender o contexto do desenho e qual é a intenção daquela arte. Pense nisso que vai te ajudar muito a fazer cada vez mais, cada vez melhores os desenhos de anime. Então, até o próximo vídeo. Tchau!